Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa das divisões mais fascinantes e, olha, mais importantes da psicanálise, a diferença na prática clínica entre Sigmund Freud e Jacques Lacan. E vamos direto ao ponto que interessa. A grande questão aqui é um paradoxo, né? Lacan ficou famoso por convocar um retorno a Freud, um retorno aos textos originais. Mas, curiosamente, a clínica que nasce desse retorno parece ser radicalmente diferente da freudiana. Ué, como assim? É exatamente isso que a gente vai desvendar hoje. Para a gente entender essa divisão, vamos olhar para 5 áreas que são cruciais. Primeiro, como cada um pensa o inconsciente. Depois, qual é o papel do analista na sessão. Aí, a gente passa para a técnica da interpretação, por o objetivo final do tratamento e, por fim, o que tudo isso significa para a ética e para a formação de um psicanalista. Tudo, absolutamente tudo, começa aqui. A forma como Freud e Lacan enxergam o inconsciente é o pilar que sustenta todas as outras diferenças na clínica. É a peça-chave do quebra-cabeça. Pensa assim, para Freud, o inconsciente é como se fosse um porão da mente, um lugar escuro onde a gente guarda desejos, traumas, memórias reprimidas, um conteúdo escondido que precisa ser escavado e trazido para a luz. A análise seria uma espécie de arqueologia da mente. Já para Lacan, a coisa muda completamente de figura. O inconsciente não está no fundo, ele está na superfície. Ele não é um conteúdo guardado, mas uma estrutura que funciona pelas regras da linguagem e que aparece o tempo todo nos nossos tropeços, nos xistes, no jeito como a gente fala. E aí vem a famosa frase do Lacan que muda o jogo todo. Se o inconsciente se manifesta na fala, na linguagem, o analista não precisa mais ficar escavando o passado. A escuta se volta para o como as coisas são ditas, para as palavras que escapam. O foco sai do o que está escondido lá no fundo e vai para o que está funcionando aqui e agora, na própria fala. Bom, se o conceito de inconsciente muda de forma tão drástica, é claro que o papel de quem trabalha com ele também precisa mudar. O que o analista faz, afinal? Ele escava ou ele faz outra coisa? E aqui, a diferença é brutal. O analista freudiano é um decifrador, alguém que ouve e tenta traduzir um sentido oculto. Já o analista lacaniano, ele é um operador. A função dele não é dar um sentido pronto, mas usar a própria fala do paciente para causar um efeito, para provocar um deslocamento. E para isso, Lacan diz que o analista ocupa o lugar do objeto A, ou seja, ele se torna a causa do desejo, para que o sujeito se depare com aquilo que realmente o move. Isso redefine totalmente a ideia de transferência. Para Freud, a transferência era, principalmente, repetir no analista as relações com os pais, com as figuras do passado. Já para Lacan, a transferência se organiza em torno do que ele chama de sujeito suposto saber. O que é isso? É a crença que a pessoa chega na análise de que o analista sabe a verdade sobre ela. E boa parte do trabalho na análise lacaniana é justamente desmontar essa suposição, para que o sujeito possa construir o seu próprio saber. E claro, a forma de intervir na clínica também se transforma por completo. Se o objetivo não é mais revelar um segredo escondido, o que afinal é a interpretação? A interpretação freudiana clássica é aquela que explica, que preenche o sentido. Tipo, olha, isso que aconteceu com seu chefe, na verdade tem a ver com seu pai. Ela dá um sentido. A interpretação lacaniana funciona mais como um corte. Ela não adiciona um sentido, ela subverte o sentido que já está ali. Pode ser uma única palavra, uma pergunta inesperada que para a narrativa do paciente e o obriga a se questionar sobre o que ele mesmo disse. Isso nos leva direto a uma das práticas lacanianas mais famosas e, vamos ser sinceros, mais polêmicas, a sessão de tempo variável. O corte pode ser o próprio fim da sessão. O analista não termina porque deu 50 minutos no relógio, mas porque uma palavra-chave foi dita. Isso deixa o sentido em suspenso e faz com que a pessoa saia dali trabalhando naquilo, transformando o tempo numa ferramenta lógica e não mais uma medida de relógio. Com tantas diferenças no caminho, é de se esperar que o destino final dessa jornada analítica também seja bem diferente em cada uma das abordagens. E aqui talvez esteja a divergência mais profunda de todas. O objetivo de Freud era, em última análise, adaptativo, fortalecer o ego para lidar melhor com a realidade, com os impulsos. Já o objetivo de Lacan não tem nada a ver com adaptação. É um deslocamento do sujeito. Não se trata de se tornar normal, mas de inventar uma nova forma de lidar com o próprio sintoma, com aquilo que o faz sofrer e, ao mesmo tempo, gozar. Para a gente entender isso, precisamos falar rapidinho de um conceito central, gozo, ou jouissance. E não é o prazer comum que busca o bem-estar. É um excesso,
É uma satisfação meio paradoxal que a gente encontra no próprio sofrimento, na repetição do sintoma. A análise lacaniana não busca eliminar esse gozo, mas levar o sujeito a saber o que fazer com essa força que o aprisiona. Para fechar, vamos amarrar todas essas pontas e ver como essas diferenças teóricas e técnicas se manifestam no mundo real, na prática do dia a dia e na formação do analista. Olha, este quadro aqui resume tudo de um jeito brilhante. De um lado, uma prática focada em decifrar um conteúdo escondido, com o analista que explica num tempo fixo, querendo fortalecer o ego. Do outro, uma prática guiada pela linguagem, com o analista que opera pelo corte, num tempo lógico, e que visa um confronto com a ética do próprio desejo. São dois mundos. E por que essa escolha de um lado ou de outro é tão crucial? Porque a teoria não é só um enfeite, ela define como se escuta. Um analista não pode simplesmente sair misturando técnicas, porque cada técnica carrega uma teoria e uma ética. E o mais importante, a formação de um analista passa necessariamente por ele mesmo ter passado pela experiência da análise para poder sustentar sua função a partir de um lugar bem definido. Isso nos leva a uma conclusão importantíssima. Nada na clínica é neutro. A decisão de usar um tempo fixo ou um tempo variável não é só uma preferência pessoal. É um ato clínico que mostra toda uma concepção sobre o que é o inconsciente, o tempo e o objetivo de um tratamento. O setting não é só o palco onde a análise acontece. Ele é parte da própria análise. E assim, a gente termina com a pergunta que, no fundo, resume tudo. A psicanálise serve para adaptar a pessoa à realidade ou para confrontá-la com a ética do seu próprio desejo? A resposta para essa pergunta não está só nos livros, mas na escolha ética que cada analista precisa fazer na sua prática.